Levítico 14. A lei a respeito do leproso depois de sarado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele será trazido ao sacerdote, e o sacerdote sairá do acampamento, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e madeira de cedro, e escarlate, e hisopo. E o sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e a escarlate, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes, e ele espargirá sobre aquele que há de purificar-se da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu cabelo, e se lavará com água, para que ele possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento, e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que, ao 7º dia, ele raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas? E ele rapará todo o cabelo, e lavará as suas vestes, e ele também lavará a sua carne com água, e será limpo? E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimas de farinha fina para oferta de alimentos, misturada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz sua purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com estas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação, e o sacerdote tomará um dos cordeiros, e o oferecerá por oferta pela transgressão, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor, e ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado e a oferta queimada, no santo lugar. Porque assim como a oferta pelo pecado é do sacerdote, também é a oferta pela transgressão, é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e espargirá do azeite com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor, e o restante de azeite que está na sua mão o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela transgressão, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, e o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza, e depois ele matará a oferta queimada, e o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimentos sobre o altar, e o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se ele for pobre, e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de farinha fina misturada com azeite, para oferta de alimentos, e 1 log de azeite, e 2 rolas, ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais um será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote, à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, e o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e o sacerdote espargirá com o seu dedo direito um pouco do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor, e o sacerdote colocará do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo grande do seu pé direito,
no lugar do sangue da oferta pela transgressão, e o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. E ele oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas condições. Do que for capaz de alcançar, será um para oferta pelo pecado, e o outro para oferta queimada com a oferta de alimentos, e o sacerdote fará expiação por aquele que se há de purificar perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa, e o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga da lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa, antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja feito impuro, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa pela porta da casa, e fechará a casa por 7 dias, e o sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará. E eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem em um lugar impuro fora da cidade, e ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houverem raspado fora da cidade em um lugar impuro, e eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa, e se a praga retornar e brotar na casa, depois dele ter arrancado as pedras e depois da casa ter sido raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Eis que, se a praga estiver se estendido na casa, e houver lepra roedora na casa, isto é impuro, e ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa. E ele levará para fora da cidade, a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e o que comer na casa lavará as suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, e eis que, se a praga não houver se espalhado na casa, após a casa ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada, e ele tomará para espiar a casa 2 aves, e madeira de cedro, e escarlate, e isopo, e ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes, e ele tomará a madeira de cedro, e o isopo, e a escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes, e ele purificará a casa com o sangue da ave, e com a água corrente, e com a ave viva, e com a madeira de cedro, e com o isopo, e com a escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade sobre campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra.